Isso, iniciou. Então, iniciamos essa nossa noitada com esse novo estudo, com essa nova série. Então, bem-vindas todas à nossa reunião. E nosso primeiro propósito, como sempre, é o de nós elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Não é trazer Jesus para cá, é nós levar a Ele a nossa mente. Porque um estudo como esse aqui, ele não tem como nós aprendermos sobre o nosso ser real através da mente egóica, através do ego. Então, vou fechar os olhos para quem prefere e entregar esse nosso pensamento a um nível mais profundo, além do ego, para a mente crística, para a mente onde o Espírito Santo está. Porque nós agora estamos invocando Ele nesse momento para que Ele nos guie, nos oriente, e Ele sabe o que cada um está pronto para receber e compreender. Então, nós nos tornamos abertos o mais possível para que Ele se revele e Ele seja nosso guia. Então, essa é a nossa declaração de aliança que a gente faz com Jesus, com o Espírito Santo e com esse curso. Vamos girar aqui. Então, colocado isso, como eu já falei anteriormente, só situar agora para o pessoal que vai ouvir mais tarde, então, a gravação, nós estamos iniciando uma série de estudos sobre uma parte que está no livro do Manual dos Professores, na segunda parte, e é uma complementação, é um tema que ele coloca a cada 10 lições, e é assim como nós vínhamos estudando o esclarecimento de termos, isso aqui é praticamente também um esclarecimento de termos. Ele traz a série, como nós vamos ver agora, o que é o perdão, a próxima o que é salvação, e por aí vai. São 14 assuntos que são bem esclarecidos e as lições aprofundam também. Nós temos, então, um intervalo de uma semana entre uma e outra, onde também seria de muito proveito se nós aproveitássemos a cada semana para pelo menos relembrar ou pensar um pouco sobre o que nós estamos estudando hoje. Manter isso como um assunto subjacente. Em algumas vezes lembrar, puxa, mas o que foi falado lá na quinta-feira na reunião sobre o que é o perdão? Isso é de um proveito muito grande para internalizar bem, para fundamentar bem na nossa mente. Até mesmo pelo seguinte, porque nós só aprendemos aquilo que nós entendemos e aquilo que nós entendemos, que nós aprendemos, é aquilo que nós damos valor. Então, no momento que tem uma folguinha, se entregar a pensar sobre o curso, qualquer assunto do curso, ou mesmo esse de hoje, como estou sugerindo, isso significa que o nosso tesouro está nessa aprendizagem. Porque nós só aprendemos aquilo que nós achamos que é importante para nós. O nosso tomador de decisões só aprende aquilo que nós queremos aprender, aquilo que nós achamos importante. Então, colocado isso, eu quero então começar a nossa dinâmica, vai ser a que a gente já sempre vinha utilizando, que é a leitura vagarosa, compenetrada, para a gente realmente dar oferecer o nosso ouvido para o Espírito Santo, para que as ideias dele nos alcancem. Então, o perdão reconhece que o que pensaste que o teu irmão fez a ti não ocorreu. Então, esta é a metafísica do curso.
Isso é o que a gente aprende o tempo todo, que nós estamos enganados, nos auto-enganando com respeito àquilo que o mundo nos mostra. Nossos olhos estão nos enganando, nossos ouvidos estão nos enganando, porque aquilo que o irmão fez a ti não ocorreu. Mas como não ocorreu? Isso, eu estou sentindo isso. Então, há uma compreensão maior disso por detrás. Aconteceu sim na minha experiência física. Aqui no mundo, eu não posso negar isso. Mas a origem disso, aonde isso está, em que nível foi projetado? Então, o curso nos ensina que nós pertencemos a um nível não deste mundo, mas a um nível mental, a um nível espiritual. Nós estamos aqui enquanto consciência desse ser que nós experienciamos aqui e o qual está identificado com o corpo. Essa consciência, ela vem da mente. E a mente não está no corpo. A mente, ela não está na forma física. A mente, ela é uma criação de Deus e ela tanto pode servir ao nível de baixo, como Jesus fala, quanto ao nível de cima, ao espírito. Quando ela está enganada e serve ao corpo, a nossa consciência se identifica no corpo. E aí, dentro de um corpo, a própria mente, que existe uma só mente, assim como só existe um Filho de Deus, e a mente é filha de Deus, então esta mente, quando ela está identificada com o corpo, ela está fracionada, ela se... Bem-vinda, Claudete. Ela se fracionou e agora cada corpo pode interagir com o outro, e aí sim, dentro da experiência de corpos, aparentemente a gente pode ser vítima ou vitimizar. Continuando aqui, ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Então, o perdão, ele não torna real. Essa é outra grande diferença do perdão do curso. Estamos lá na página 425, Claudete. O que é o perdão? Tá. Então, o perdão, no momento que nós acreditamos que aquilo que o meu irmão me fez é real, eu já tornei impossível o perdão. Porque aquilo que é real para mim é a minha vontade que fez isso. E ninguém pode se opor à minha vontade, porque só existe uma vontade. Mesmo a vontade equivocada. Então, Deus respeita essa vontade, porque se ele não respeitasse, haveria duas vontades. E isso é impossível. Então, em sonhos, é possível tornar dentro do sonho o pecado real. Mas, na verdade, na mente, o perdão, ele não torna real. Ele vê que não há pecado. E nesse modo de ver, todos os seus pecados são perdoados. Aqui o ego de novo se opõe, diz, como que não há pecado? Como que não há estupros, mortes, maldades? Então, isso aqui precisa ser compreendido em que nível? Existem equívocos, existem erros, sim. E isso que nós vemos aqui no mundo, Jesus diz, nós não devemos negar que isso está acontecendo no mundo. Porque se nós negarmos que isso está acontecendo no mundo, nós estamos negando que a mente tem poder de projetar isso. E o curso, ele justamente está aqui para nos mostrar, para nos ensinar que a mente é que tem todo o poder. É na mente que está o poder de projetar, de fazer um filminho, de fazer um script de dor e de sofrimento, de maldade, de assassinatos. Bem-vinda, Carla. Bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigada. Estamos aqui no perdão. Tá. Então, a mente, ela é toda poderosa. E se não, essa injunção aqui que diz que não existe pecado, ela vem de uma concepção que está dentro da mente certa, dentro do Espírito Santo. Por que então não existe pecado? Existe uma projeção,
um sonho de pecado, mas esse sonho não é compartilhado com Deus. E o que não é compartilhado com Deus é irreal, é fantasia. Então existe fantasia de pecado e não pecado real. Por isso que o pecado pode ser desfeito. Essa fantasia pode ser desfeita. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? E aqui, Carla, tu está acompanhando o que é o pecado? Está entre as lições, antes da lição 221. Então, o perdão simplesmente, o que é o pecado senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus, e Filho de Deus que se refere ao nosso verdadeiro ser. Desculpa, eu estava procurando, Ingrid. Tá, é A no, lição. no início da parte 2 no livro dos exercícios, entre a lição 220 e 221. No meu livro, na página 425. O que é o perdão? É um tema introduzido que no livro de exercícios, a partir da lição 221, tem a cada 10 lições. Conseguiu encontrar, Carla? Não, mas pode continuar que eu vou achando. Tá, Lição 221, pode continuar. Isso, tem a parte 2, introdução, e logo depois da introdução, o que é o perdão. Livro de exercícios. Achei, pode continuar, Então Ingrid. tá, nós Obrigada. estamos no primeiro parágrafo, lá no primeiro parágrafo, no 5. Então, o que é o pecado senão uma ideia falsa? Por que é uma ideia falsa? Porque nós somos seres como Deus nos criou, nós somos espírito e, sendo espírito, a imagem e semelhança de Deus. Essa identificação com o corpo é um instrumento de comunicação temporário que o Espírito Santo utiliza agora para nos despertar desse sonho. Não é a nossa identidade, não é a nossa realidade. Então, o pecado, se o corpo fosse real, o pecado também seria real. Porque é claro que aqui as agressões existem. E por isso o perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. O perdão, ele desfaz abandonando a ideia de que, da nossa identidade de que nós somos um corpo. O perdão, ele olha para o que o mundo está mostrando e ele olha através disso para a mente que está projetando isso. E lá na mente ele vê que realmente é um equívoco. A ideia de separação é um equívoco que se instaurou dentro da mente. E isso deu medo à mente e por isso que a mente projetou para cá. Então o perdão verdadeiro, ele vai lá na causa, ele vai lá na origem. Ele não olha o efeito do que nós enxergamos aqui. Ele sabe que para nós o efeito parece ser a realidade, mas ele não acredita no efeito, porque ele sabe que a causa não é real. Então, a vontade de Deus, então, passa a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Então, aquele espaço onde havia a perturbação na mente, aquele espaço onde a mente se acreditou estar separada de Deus, o perdão ocupa esse mesmo lugar. Nós podíamos dizer então também que perdão é expiação. São sinônimos, porque expiar é desfazer, perdoar é desfazer. E outra coisa, o perdão, então, se ele é um desfazer do equívoco da mente, obviamente ele precisa vir da mente certa, da nossa mente que ainda está ligada ao Espírito Santo. Então, por isso que o perdão verdadeiro, ele é para o sonho, para o mundo da separação aqui, mas ele não é do mundo, ele é do Espírito Santo. Não somos nós que perdoamos.
É o Espírito Santo que perdoa. Se nós tivéssemos que perdoar, nós estaríamos usurpando o poder dele. Então, a nós cabe levar aquilo que está nos ferindo, levar esse mundo que nós enxergamos, esse equívoco todo, levar isso ao Espírito Santo. Até ontem, na aula de ontem, eu estava explicando sobre o que é o medo. Então, a ausência de amor, esse vácuo que a ausência de amor deixa. Então, aqui também, a vontade de Deus, depois do perdão, ela fica livre para preencher esse vácuo, esse lugar onde estava o equívoco. Continuando, um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. Aqui também está um grande segredo de qual é o nosso papel. Olhar e questionar aquilo que o ego nos disse que é verdadeiro. Só que um pensamento que não perdoa, ou então um pensamento que acredita no ego, porque aquilo que acredita na projeção do ego, ele não pode perdoar, porque ele julga como verdadeiro o que ele está vendo. Então, um pensamento assim, ele não vai se questionar enquanto ele estiver no ego. Então, enquanto ele estiver no ego, ele não vai também perceber que o que ele está vendo não é real. Então, nós, como tomadores de decisão, então, nós não somos o ego. Nós, como tomadores de decisão, nós precisamos olhar de volta para o que o ego está nos dizendo e questionar. Até Jesus diz no livro texto que a correção que nós estamos empleitando de fazer, ela precisa ser conscientemente elevada, ela tem que ser, até anotei aqui, a busca então significativa por proteção, ela precisa ser empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. Então, cabe a nós olhar para o que o ego está nos fazendo e levar para o Espírito Santo. Então, aceitar que estamos sofrendo, sim, é o primeiro passo, olhar de volta. E fazer isso conscientemente, a ideia de entregar para o Espírito Santo, o segundo passo. E o terceiro passo, que é desfazer, não é mais conosco. Isso é com o Espírito Santo. O nosso serviço termina em largar para Ele. Mas um pensamento que não perdoa, como ele continua aqui, a mente está fechada e não será liberada. Então, o pensamento que não perdoa, ele se fecha em si mesmo. Por isso ele não questiona e por isso ele não pode ser liberado. Ele não pode ser salvo dele mesmo, do próprio julgamento dele. Então, o pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes, de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras. Então, o pensamento que não perdoa, ao invés de se abrir, quando ele é cutucado, quando nós queremos questionar, ele se fecha mais ainda. Então, ele se blinda, ele se torna selado contra a expiação. Então, por isso é tão importante nós aprendermos a perdoar. Porque enquanto nós não estivermos abertos para praticar a entrega para o perdão, nós também estaremos fechados ao nosso verdadeiro ser, fechados a Deus, fechados ao Espírito Santo. E abertos só para a dor, para o trauma, para o caos. Então, o pensamento ele protege a projeção e apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas, mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. Aqui tem outro segredinho de Jesus. Como que nós vamos abrir então o ego?
Se esse pensamento é tão amedrontado, como que ele diz aqui, se o pensamento ele é menos acessível à dúvida e mais afastado da razão, é porque duvidar do ego e usar da razão é a forma que nós vamos contornar o ego, que nós vamos vencer essa resistência. Então, Jesus nos incita o curso todo a nos questionar aquilo que está nos ferindo, olhar de volta com o Espírito Santo dentro da mente. Esse é o primeiro passo de nós termos um material para entregar para o Espírito Santo. E para isso nós precisamos ser racionais, a razão. Por quê? Porque o ego, ele pode ser louco, ele pode ser irreal, ele pode contar mentiras, mas ele é extremamente lógico nas suas argumentações. O ego, ele traz um testemunho o mundo inteiro para comprovar que a separação de Deus aconteceu e que o pecado é justificável. Então, nós precisamos agora usar da razão do Espírito Santo para desfazer essa razão do ego. Por quê? Porque nós, como tomadores de decisão, nós só acreditamos aquilo que faz sentido para nós. Se nós estivermos olhando para o mundo a partir do ego, faz muito sentido que o pecado é real, que a dor é real, que a morte é real. Nós temos prova disso o tempo todo. Então, o ego, ele tem uma lógica, embora falsa, mas tão bem delineada quanto o Espírito Santo. Então, por isso, novamente, nós precisamos mudar de sistema de pensamento para praticar o perdão. Nós, como tomadores de decisão, precisamos usar da nossa razão para questionar o ego, para levar a nossa situação ao julgamento do Espírito Santo, levar na mente ao Espírito Santo. Porque qual que é o julgamento do Espírito Santo sobre o mundo, sobre a dor do mundo? O Espírito Santo só tem um julgamento: a ausência de amor, falta de amor. O amor, ele substitui tudo, ele encobre tudo, ele fecha a lacuna que nós vemos. E então, a razão nos diz que nós devemos usar do Espírito Santo se nós queremos realmente ser felizes, se nós quisermos escapar da dor. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Aqui está também outra coisa que assegura as testemunhas do ego, mas tão forte quanto as testemunhas do ego, também as do Espírito Santo. Como ele diz, o que pode se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolhe? A projeção fixa do ego escolhe o objetivo de provar que a separação é real, que nós somos seres fracionados, que estamos dentro de corpos e estamos suscetíveis a todo tipo de ataque, tanto externo quanto interno no corpo. Então, a meta fixa do ego é essa. Por quê? Porque aí ele está se auto-perpetuando. Já a meta fixa do Espírito Santo é a meta da expiação, a meta que nada disso aconteceu. Nós estamos apenas sonhando com isso. Nós ainda somos uma mente que serve ao Espírito e o Espírito está perfeitamente criado em Deus. A mente é o agente ativador do Espírito. Então, a meta do Espírito Santo, ela é fixa e nunca muda. Então, também nada pode se interpor entre a projeção do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo não projeta, ele estende. Então, entre o que o Espírito Santo enxerga e a sua meta. Então, este é o poder da redenção.
Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Bom, basta olhar para o mundo, o que um pensamento que não perdoa faz, né? A gente tem testemunhos disso o tempo todo. Ele persegue a sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. Então, o ego, ele não olha para um testemunho de amor. Isso passa batido. Ou um pedido de amor, passa batido também. O ego rapidamente julga, aponta o dedo. Aonde o Espírito Santo vê falta de amor e um pedido de amor, o ego passa batido. Ele não vê isso. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Então, o ego está sempre deturpando nossos pensamentos. Ele está virando de cabeça para baixo tudo o que vem de pensamentos a nós. De novo, para assegurar que a sua meta vença a Deus. Na verdade, o ego, ele se acredita em guerra contra Deus. E a prova de que ele venceu a Deus é se ele nos tem a nós como testemunhos do lado dele. Então, como que ele consegue isso? Invertendo os nossos pensamentos, mostrando-nos de tudo de cabeça para baixo. E se nós acreditarmos no ego, é essa experiência que nós vamos ter. E aí o mundo, ele se torna sofredor, ele se torna um caos. Então, ainda falando do ego, ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. Então, o ego se joga muito freneticamente contra Deus, porque ele sabe que ele, lá no fundo, o ego sabe que o seu existencialismo depende da nossa aliança para com ele, depende da nossa mente acreditar nele. É isso que faz o ego existir. E ele sempre está desconfiado que nós vamos desfazê-lo. Então, na sua desconfiança, como ele diz aqui, ele lança tentativas furiosas de esmagar a realidade. O ego não procura amor aqui no mundo. Ele até oferece amor especial, um pouquinho, para nós continuar procurando dentro do mundo a solução das coisas. Porque se ele só mostrasse dor, se ele nunca mostrasse nada de bonito ao julgamento dele, nós já teríamos largado do ego há muito tempo. Então, como ele é dual, ele usurpa o poder de Deus. Ele tanto quer usurpar o lado bom que Deus fez, que é as coisas bonitas e prazerosas que ele nos dá, como ele é o outro lado extremo, porque ele é dual. E tudo isso para se auto-perpetuar. Então, até aqui no perdão, nós vimos o que um pensamento que não perdoa faz. Então, ele se identifica com o ego, ele fecha o seu pensamento com o ego, e aí o perdão não tem mais espaço para acontecer. Agora nós vamos ver o perdão verdadeiro. Então, o que ele faz sobre isso? Como ele segue aqui no 4. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Por que ele nada faz? Se ele fizesse verdadeiramente, ele estaria dando a realidade. Mas o perdão verdadeiro, ele olha para a nossa projeção, ele olha para o sonho, ele vê, puxa, mas aqui não tem nada, vocês estão sonhando, isso não é real. Ou então, uma outra comparação para nosso entendimento, a gente poderia dizer, ele olha para aquilo que nós estamos vendo e ele só vê a ausência de luz, ele só vê escuridão, mas a escuridão não tem nenhuma propriedade em si. A escuridão, ela é facilmente desfeita
basta ligar uma luz. E a mente certa é a luz, o Espírito Santo é a luz. Então, o perdão verdadeiro, ele não precisa fazer nada, porque ele reconhece que é apenas um pensamento faltoso, era ausência de amor, era escuridão. E por isso que o perdão verdadeiro, ele é quieto e na quietude ele nada faz. Ele não, ele não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-lo para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Isso é o ego que faz. O perdão, ele reconhece o Filho de Deus tal como Deus o criou. Então, ele não distorce nada. O perdão, ele ainda é um sonho de desfazer, porque a separação aqui também é um sonho, mas ela reflete a realidade. Ele não distorce a realidade do céu. Então, o perdão, ele apenas olha e espera e não julga. Por que ele pode esperar pacientemente, com paciência infinita? Porque ele sabe que isso não é real. Então, o perdão, ele não é ansioso. Ele não precisa ver os seus efeitos de imediato dentro do sonho. Ele sabe que é irreal. E no momento que nós escolhermos nos identificar com o Espírito Santo, está feito o perdão. Então, ele simplesmente olha, ele não julga nossos erros, ele não julga nossos sonhos. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Então, o julgamento, o bom julgamento que é tão valorizado no mundo da forma, então as pessoas enchem-se, né? Enchem a boca para julgar. Na verdade, um julgamento, todo julgamento feito aqui no mundo da forma, ele é simplesmente um fracasso em perdoar. Quem perdoa não julga, porque não faz sentido nenhum julgar. Jesus não nos julga, Deus não nos julga, o Espírito Santo não nos julga, mas nós, quando estamos identificados com o ego, nós nos julgamos. Por quê? Porque quando estamos identificados com o ego, nós obviamente fracassamos em nos perdoar. Porque perdão também é sair do ego e ir ao Espírito Santo. Então, mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade exatamente como ela é. E aí entra o ensinamento do Espírito Santo sobre a expiação. A verdade sempre é a mesma. Nós ainda somos tal como Deus nos criou. Nós ainda somos uma mente de Deus, nós somos espírito. E o fato de nós termos nos jogado numa jornada de se experienciar dentro de um corpo, isso em si não foi um pecado. O pecado ou o erro foi nós acreditarmos, nós nos sentirmos culpados por estarmos brincando de estar na consciência aqui no mundo físico. Então, a culpa é o alimento do ego. E por isso que o ego tanto usa do julgamento para que a gente continue se identificando com o corpo. Então, o corpo em si, agora nós não podemos também sair julgando o corpo como sendo uma coisa má. Não. O corpo, pelo contrário, Jesus nos ensina a agradecer ao corpo. Por quê? Porque o corpo é um instrumento de comunicação. Ele tem um cérebro com o qual nós conseguimos pensar para usar a razão. Porque nós estamos tão fracionados que nós não escutamos os pensamentos na mente. Lembra que a nossa consciência está fora da mente. Então, como que eu consigo escutar os pensamentos? Como é que eu vou aprender a ouvir o Espírito Santo para mim voltar a ter consciência do meu verdadeiro ser, que é um em Deus?
ouvindo e aprendendo através do corpo. Então, o corpo, o Espírito Santo, ele não diz que o que o ego projetou ou nos mostrou o mundo é mal. O que o Espírito Santo faz? Ele reinterpreta. A função dele é reinterpretar. Ele reinterpreta, então, o corpo. E na sua reinterpretação, o corpo fica livre de desempenhar um papel para o qual ele jamais poderia fazer. Ele fica livre de ser a nossa identidade. O corpo, ele é apenas um mero instrumento, ele não é a nossa identidade. Então, quando nós estamos enganados, achando que ele é nossa identidade, o que acontece? Ele adoece e morre. Por quê? Porque ele está fazendo um papel que não é dele. Mas no momento que ele é reinterpretado como nosso instrumento de comunicação, ele serve para nós agora, através da razão, aprender os motivos do perdão, aprender a levar de volta nossos pensamentos e colocá-los sob o julgamento do Espírito Santo. Colocar tudo que nos machuca diante do teste dos pensamentos do que o Espírito Santo está nos ensinando. E diante disso, aquilo que é, diante do julgamento do Espírito Santo, o que é falso é desfeito. E os resíduos verdadeiros, aquilo que é resíduo de amor, o Espírito Santo guarda para nós. Isso é criação. Por isso que não existe sacrifício em nós nos identificarmos novamente com o nosso ser. Porque nada daquilo que é real em amor vai estar faltando. Como Jesus diz no curso, como que vocês podem pensar que é um sacrifício abrir mão daquilo que fere vocês, sendo que tudo aquilo que é real e que é bom está sendo guardado para vocês? Então o Espírito Santo tem essa dupla função. Ele desfaz o equívoco e ele guarda para nós tudo que é bom que nós fizemos. Então, continuando aqui. Mas aqueles que quer perdoar a si mesmo tem que perdoar, aprender a dar boas-vindas à verdade exatamente como ela é, como nós já tínhamos dito. Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor. Então, deixa o Espírito Santo agir. O Espírito Santo está louco para fazer tudo por nós. Porque é a função dele, é tudo que ele mais quer na vida. Ninguém incomoda ao Espírito Santo se ele levar 24 horas por dia problemas para ele. O Espírito Santo quer que a gente aprenda com ele, pense com ele e permita que ele faça por nós as coisas. Então, isso é desfazer também, isso é a função do perdão. Então, o teu protetor, fonte, forte em esperança e certo do seu êxito final. Então, o nosso guia, ele tem uma esperança total do êxito final do nosso perdão. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Então, como que ele já me perdoou? Porque ele separou o que é falso do que é verdadeiro. Então, quando ele olhou para a nossa mente e viu que a nossa mente foi profanada por um pensamento separador, ele imediatamente detectou o que era falso, que não vinha da criação de Deus, não era extensão de Deus, daquilo que ainda é de Deus. Isso é o perdão. Então, isso é a função do Espírito Santo e ele já fez. Ele só espera que nós a aceitemos. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja impecabilidade ele vê e a quem honra como um filho de Deus.
Então, a quem que o Espírito Santo salvou? A todos os pensamentos fracionados. Não ficou ninguém de fora. O mundo inteiro foi salvo, foi perdoado pelo Espírito Santo. E agora é nosso papel, a nossa função, nós perdoarmos como o Espírito Santo faz. O que é perdoar então como o Espírito Santo? Unir-se em mente ao Espírito Santo para aceitar o seu julgamento. Como que a gente faz isso? Através da razão. Por que através da razão? Porque a razão do Espírito Santo, se nós usarmos da razão do Espírito Santo, ele vai nos garantir tanto quanto o ego prova que o mundo é real, esse mundo separado, o Espírito Santo vai nos provar que o que ele está dizendo é verdadeiro. Como? Através dos milagres. Então, milagres são instrumentos que o Espírito Santo usa para nos convencer, para comprovar, não convencer, comprovar na nossa mente de que ele tem razão. Por quê? Porque o milagre, ele faz com que aquilo que o ego projetou e que teria uma consequência conhecida aqui no mundo, aquilo se desvanece. Tal é o poder dos milagres. Por isso que isso aqui é um curso em milagres. Então, milagres, eles servem à expiação. Só relembrando, então, o que é um milagre? Milagre é quando a gente permite se ver com a mente do Espírito Santo. Então, assim como pensamentos que julgam fazem muita coisa, pensamentos milagrosos desfazem totalmente o que o ego faz. Então, um pensamento milagroso é um pensamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se torna mais consistente, mais convincente que o ego de que o que ele está dizendo é verdadeiro. E o que ele diz? É o princípio da expiação. Nós ainda somos tal como Deus nos criou. A separação não aconteceu. Então, os milagres que esse curso se refere é a mudança de percepção na mente. E isso traz efeitos que nos comprovam que o que foi feito aqui para o mundo para nos trazer dor, sofrimento, nós passamos pelas mesmas experiências. Mas de repente a nossa mente ela não sofre com isso. Ela vê, olha e não se identifica. Ela consegue perceber o falso do verdadeiro. Ela diz, não, isso aqui é apenas um sonho, uma projeção. E aí o nosso coração fica em paz. Então a paz na mente é a prova, a prova final que o Espírito Santo tem muito mais valor, é a única coisa que tem valor para nós. Porque o que o ego nos oferece como recompensa por nós seguirmos a ele é uma mente conflitada, uma mente de dor, uma mente que sofre. Já o Espírito Santo, a quem o segue, a quem aceita os milagres que ele faz, por isso que milagres devem ser involuntários. O Espírito Santo sabe como que oferecê-los para nós. Então, os milagres é aquilo que nos traz paz naquelas situações que o ego projetou e que iria trazer dor. Como eu falei antes, o Espírito Santo, aqui no mundo, ele não faz nada, mas ele reinterpreta aquilo que o ego fez. Ele usa tudo. Aquilo que o ego faz aqui no mundo para nos manter acorrentados, como a gente viu ali, o pensamento que julga, ele torna as correntes cada vez mais presos assim. O Espírito Santo libera esse pensamento e ele o torna livre. E um pensamento livre, ele é igual à semelhança de Deus, que também é livre. E em liberdade não há sofrimento. Só no aprisionamento é que é possível sofrer.
Então, cada vez que nós temos uma experiência de dor, podemos estar certo que a condição que trouxe essa experiência de dor não aconteceu de fora para dentro, não é aquilo que nós estamos enxergando que causou esse sofrimento. O que causou esse sofrimento foi uma escolha equivocada dentro da mente. Nós escolhemos nos aprisionar, nos limitar ao invés de ser livres. Porque um filho de Deus, ele só pode ser feliz se ele for igual ao Pai. E o Pai é totalmente livre. O Pai não conhece limites. Então, um filho de Deus não pode conhecer limites. Mas aqui dentro do mundo, então, tudo é limitado. Então, o que o Espírito Santo faz? Reinterpreta. Como? Então, aquilo que aqui nos sofre, ele nos traz paz, traz liberação no pensamento. E isso muitas vezes tem até testemunhos aqui na forma física. E às vezes também nem sempre parece que as coisas mudam na forma física, mas na nossa mente sempre mudam. Mas geralmente acaba até mesmo mudando na forma física, porque o mundo é uma projeção da nossa mente. E se nós mudamos a projeção, o nosso pensamento que projeta, o mundo tem que mudar junto. Então, isso nós tínhamos aqui sobre o perdão. Eu gostaria que vocês abrissem, então, agora nós temos nossos 10 minutos de trocas de ideias sobre o perdão. Isso tudo que a gente viu aqui, que pareceu um pouco teórico, nós precisamos aprender sim, mas o objetivo é que a gente saiba usar isso de modo prático. E como é que a gente fica bom em usar de modo prático? Usando. Então, o perdão, a gente falar dele, compreender ele intelectualmente é uma coisa. Mas quando a gente tem uma situação e a gente lembra dessa teoria e fecha os olhos e faz essa entrega, se une ao Espírito Santo e faz o perdão, essa teoria vira prática. E aí a nossa mente não terá mais dificuldade nenhuma em querer escolher o perdão. Porque, como eu disse antes, o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Se nós uma vez tivermos a experiência do perdão, de que onde antes havia dor, depois de perdoado, veio a paz, o nosso tesouro vai se voltar para a paz. E seja qual for a situação de dor, se a meta é a paz, é isso que o nosso coração vai seguir. Se a meta é a paz, o nosso tesouro é a paz. E aí o Espírito Santo nos acompanha. E isso a gente faz como? Voltando de novo ao Espírito Santo, voltando a Jesus, voltando à mente certa. Quem quer começar? Trocar umas ideias? Eu queria falar. É porque para mim foi muito difícil praticar o perdão. Assim, eu demorei acho que uns 2 anos já sabendo intelectualmente, né? E simplesmente eu não conseguia, assim, não entendia muito bem, né? E aí um dia aconteceu uma coisa incrível assim com um familiar meu, né? Que falou uma injustiça de mim, né? E aí eu fiquei brava, tá? Eu cheguei em casa e eu abri o livro, né? Porque eu sempre conversa com a gente, você sabe? Abri o livro e, nossa, eu chorei muito. Foi a partir daquele momento que eu entendi o perdão. Porque antes eu não entendia, mas eu não marquei, sabe que capítulo que foi, mas Jesus falava mesmo comigo. Ele falava, não, presta atenção, isso não aconteceu. Isso é projeção sua. E ele falava, entende? Com todas as letras. E aí, nossa, gente, foi um marco assim, na minha prática e pronto.
Depois foi. Agora é fácil, né? É muito fácil. Exato. Então, nós precisamos da teoria até conseguir chegar à primeira prática. A primeira prática, aí a razão começa a dizer que não tem um outro jeito de fazer. Não precisa ser daquela forma de dor. E a gente tem muita ajuda do Espírito Santo para entender isso, né? Você não está sozinho, né? Ele te ajuda demais, demais, demais. Você vai entender, se você quiser entender, você vai entender. O tempo todo ele está junto. Quem foge da mente do Espírito Santo somos nós, não é ele que foge de nós. Nós fugimos, né? Nós que estamos saltando de uma mente para outra. Quer dizer, muito mais tempo no ego do que no Espírito Santo. Mas um instante que a gente dá, que a gente chama de instante santo, o Espírito Santo não é linear, ele dá o pacote todo do entendimento, né? Então, num instante santo, nós podemos compreender e aí a razão se apossa desse conhecimento. E uma vez que a razão se apossou disso, aí o nosso coração segue essa razão. E aí é um instrumento extremamente poderoso. Bom, o perdão é o único instrumento que nós temos aqui para desfazer as coisas do ego. E o perdão, então, ele se utiliza da negação também. O que é a negação, né? Negar que aquilo que não venha de Deus pode nos ferir. Sim. Então, e a razão, ela nos comprova isso. Ana? Eu ia dizer que não é sobre a negação que tu falou, né? Uhum. Que a gente consegue olhar para isso, né? E a gente consegue perceber um pouco mais quando a gente está dentro da negação, quando a gente está fazendo isso, porque até um tempo atrás a gente não conseguia nem perceber isso. A gente só ficava negando que aquilo estava nos ferindo, que aquilo estava nos machucando, e hoje a gente consegue pelo menos olhar para isso, né? Olhar para isso que a gente está negando quando uma coisa nos abala. Então não é que as coisas desse mundo que nós escolhemos viver, escolhemos estar, vão deixar de nos abalar, vão de nos fazer sofrer, porque nós ainda estamos escolhendo isso, né? Nós ainda estamos fazendo essa escolha. Então, enquanto a gente estiver fazendo essa escolha, a gente vai viver um sofrimento muito. Mas eu acho que a gente acaba, quando a gente se dá conta disso e escolhe cada vez mais o Espírito Santo como nosso aliado, como nosso professor, a gente fica menos tempo nesse sofrimento e a gente leva muito menos tempo para ter esse insight, né? Então, quando a gente está no meio do furacão, no meio daquela confusão, a gente de repente lembra, mas para aí, eu não preciso estar aqui, né? Eu não preciso estar no meio disso tudo. Eu tenho ajuda, eu tenho aqui recorrer, eu tenho aqui pedir. Então, a gente silencia por uns momentos e a resposta vem. Né? A resposta vem e logo a gente sai daquilo tudo. Então, não é que a gente vai imediatamente deixar de sofrer, ficar feliz da vida e pulando. Não é isso. É que vem a paz, vem a calma e a gente vai aos poucos se aquietando e a gente vai percebendo que não é tudo aquilo, que não precisa entrar naquele sofrimento todo, que não precisa entrar naquela pilha toda, que dá para levar as coisas de um modo mais equilibrado. Que não tem outro jeito, estamos aqui ainda, né? Estamos acreditando que somos um corpo. Estamos acreditando que somos um corpo, estamos aí, né? Jeito. Isso, esse é o nosso processo por enquanto e com gentileza, né, Ana? Gentilmente, Isso. Devagar, gentilmente, exato. Nossa, é bem isso. Então, é uma percepção atrás da outra, né? E isso a gente vai gradativamente até... né, parece que nada muda, que a gente é a mesma pessoa, só quando a gente olha para, tipo assim, para anos para trás ou antes do curso, qual que seria a minha reação? Aí a gente consegue mensurar o quanto esse curso tem trabalhado já com a gente, conosco.
E quando a gente olha e pensa como é que eu ia reagir numa situação dessa e como é que eu estou vendo isso hoje. Isso, como que eu iria reagir, teria reagido se não tivesse esse conhecimento do curso. Se o curso não tivesse entrado na minha vida e eu estou nessa situação, dá para fazer essa avaliação para a gente sentir o quanto a nossa mente já está mudando. Jesus Ele fala da cebola, né? A gente percebe, Uhum. vai mudando, mas a gente vai mudando. Exato. É verdade. Continua sendo uma cebola, porém... Menorzinha já. É isso aí. Então tá, meninas, vamos escolher olhar com o Espírito Santo, né? O nosso tomador de decisão. Daí a gente consegue ver que é uma ilusão mesmo, depois passa, a gente olha e vê que isso não era como a gente projetou, tudo faz parte do processo de aprendizado, quem escolheu, né? Olhar o nosso guia, professor. Nós temos todas de parabéns e agradecimento, né? Nós está nesse processo, dia a dia, escolhendo o nosso professor, que é o nosso Espírito Santo. Então, só gratidão por todos também, minhas irmãs. Abraço, boa noite. Não, é isso mesmo. Gratidão ao Espírito Santo, sim. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E seguimos até semana que vem. Até semana que vem.